Olá a todos, muito bem-vindos. Nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do Irioncast. Esse é o podcast aqui da Irion Engenharia. E hoje nós estamos com um convidado especial. Queria aqui ler para vocês rapidamente a trajetória desse nosso convidado de hoje. Ele tem mais de 35 anos trabalhando, ele atuou como coordenador da área de ferramentas e equipamentos na CEMIG. Ele também é coordenador da Comissão de Estudo de Cestas Aéreas da ABNT. É membro do grupo técnico do anexo 12 da NR12. Além disso, ele é membro do grupo tripartite da NR35 e coordenador do grupo de trabalho de emissão acústica para cestas aéreas e guindastes. E a gente está falando aqui do Hélio Domingos. Muito obrigado, Hélio Domingos, estar aqui com a gente, contribuindo para esse podcast, para a gente fazer a difusão aqui de informação valiosíssima para o setor e trazer aí muito valor para o nosso segmento. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, tá? É um prazer para mim poder estar participando, é uma alegria muito grande. Eu que agradeço a oportunidade. Hélio, a gente também está aqui com o Avilés. O Avilés hoje ele é coordenador técnico da engenharia, gerente técnico da engenharia também. Ele está à frente dos nossos trabalhos de ensaio. E também o objetivo nosso aqui é a gente ter um bate-papo que a gente possa trocar a bola aqui e agregar valor para quem estiver assistindo. Tá bom? Exatamente, vamos lá. Vamos lá? Hélio, vamos começar aqui puxando. A gente sabe que cestas aéreas são cruciais para o trabalho nas distribuidoras de energia, né? Mas a gente tem visto ao longo dos últimos tempos aí muitos acidentes, né? E então eu queria saber, na tua opinião, para a gente começar aqui, o que tem impactado para ter tantos acidentes envolvendo cestas aéreas, com vítimas fatais, dizimando aí vidas de eletricistas no setor, e que tem trazido esses números tristes aí para a nossa área. Na tua opinião, o que tem agravado, o que tem contribuído para esses acidentes aumentarem tanto nos últimos anos? Sim, nós temos 3 causas fundamentais para os altos índices que nós temos visto com cestas aéreas, né? Não só cestas aéreas, equipamentos de elevação de pessoas para trabalho em altura, né? O principal equipamento realmente são as cestas aéreas, mas a gente vê também muita utilização de guindaste com cesto acoplado, né? O setor elétrico usa muito esse tipo de equipamento. E são 3 causas principais. A primeira, deficiência de projeto e construção. A gente percebe muito que existem equipamentos que a construção, o projeto dele é deficiente, não atende à normalização técnica pertinente. A segunda causa de acidente é devido à falta de inspeções e ensaios rotineiros, né? Existe toda uma rotina obrigatória de realização de inspeções e ensaios e, de forma geral, a gente não observa que isso vem sendo executado, né? O que gera muito acidente. E a terceira e última causa é operação indevida, né? É quando o operador utiliza o equipamento de forma errada. Então, são as 3 principais causas de acidente: deficiência de projeto e construção, falta de inspeção e ensaio e operação indevida. Assim, uma curiosidade que eu tenho é o seguinte: hoje nós temos no Brasil um sem número de cestos aéreos, de guindaltos, e esses equipamentos eles são submetidos a ensaios por várias empresas que executam esse tipo de serviço. Assim, na tua opinião, do ponto de vista de qualidade de realização dos ensaios, o que é que isso pode impactar na segurança e na implicação de acidentes, na ocorrência de acidentes nesses equipamentos? Fundamental. É um dos itens que gera acidente, a falta de inspeção e ensaio, né? Conforme eu já tinha comentado. Então, para a gente mitigar acidentes que ocorrem devido à falta de inspeção e ensaio, nós temos então que obedecer o que está definido nas normas, né? As normas definem todo um roteiro de inspeção e ensaio que deve ser feito no seu equipamento, numa periodicidade também estabelecida por norma. À medida que você vai fazendo essas inspeções e ensaios que estão listadas nas normas, nós vamos mitigar os acidentes que são causados por falta de inspeção e ensaio. Mas, volto a dizer, não é a única causa de acidente, Perfeito, mas é uma das principais. Tá? É uma das mais relevantes, é a falta de inspeção e ensaio. Até mesmo essa questão da qualificação mesmo das empresas que fazem esse tipo de ensaio, isso é uma coisa que tem que ser vista, porque
você vai ter uma grande quantidade de empresas fazendo esse tipo de ensaio, de emissão acústica, ensaios elétricos, inspeção mecânica, mas muitas vezes a qualificação, até a própria competência para executar um ensaio desse fica colocada em xeque, né? Deixa a vezes, desejar. A gente percebe em alguns laudos que a gente analisa de algumas empresas, né? A gente percebe claramente, pelas informações que a gente recebe no laudo, que existe falha no procedimento de ensaio, né? Então, é fundamental selecionar bem quem está praticando as inspeções e os ensaios. Isso aí é uma condição muito importante, né? Porque a gente vê que tem entidades, empresas que fazem da forma correta e tem muitos que, não sei se por desconhecimento ou má fé, não fazem como deve ser feito. Perfeito. Porque Legal. Eu queria só aprofundar ainda nesse tema, né, desses principais causas de acidentes. Você falou muito bem aqui, pontuou sobre deficiência de projeto, a falta de inspeções ou operação inadequada. Na tua opinião, esses três grandes tipos de problema, né, causas raízes dos acidentes, elas podem ser, tirando obviamente o 2 que é a falta de ensaios, eles podem entre si ser evitados com ensaios de qualidade? Por exemplo, a gente chegou a ver várias fotos de acidentes, né, que tem erro de projeto mesmo, de subdimensionamento e tudo. Mas, na tua opinião, com um ensaio adequado, é possível prever antecipadamente alguns, ou pelo menos a maioria desses defeitos, de forma que não chegue até o acidente e consiga se ver isso de forma preventiva? A maioria, sim. Não todos. A Sim. maioria a gente consegue mitigar através de um bom plano de inspeção e ensaio. Mas nem todos, né? Porque eu volto a dizer, o operador pode utilizar a máquina de uma forma indevida. Uhum. E isso aí não seria, vamos dizer assim... Previsível, né? Não seria cercado por um programa de inspeção. Você pode estar com a máquina muito bem inspecionada, muito bem ensaiada, e ela ir para o campo, o operador fazer uma operação indevida e quebrar a máquina. Se chama de mau uso da máquina. Então, assim, mas concordo plenamente que se a gente tiver um bom programa de inspeção e ensaio, nós vamos evitar a maioria dos acidentes, não todos. Perfeito. Porque não adianta também uma máquina que não tem um projeto adequado, ela pode colapsar mesmo não tendo passado ainda pela primeira inspeção, pelo primeiro ensaio. Perfeito. Você compra uma máquina nova, né? Se ela tem uma deficiência de projeto, ela não chegou ainda nem na primeira revisão, nem no primeiro ensaio, e ela pode colapsar. E nós tivemos um acidente recentemente exatamente com essas características. Né? A máquina ela não suportou mecanicamente um esforço normal no campo, e ela colapsou, estourou uma rosca de um cilindro hidráulico, a máquina colapsou e o acidente foi fatal. E a máquina ainda não tinha chegado nem 1 ano de vida. Então, não é questão de inspeção e ensaio puramente, mas realmente o plano de inspeção e ensaio ele vai pegar a maioria das situações. Uhum. Eu lembrei daqueles exemplos que a gente já viu, de a máquina ser dimensionada para 1/6 apenas, né? Capacidade de 1/6, e ser instalado 2/6, e isso fadigar com o tempo o equipamento, né? Me lembrei disso, por isso que eu perguntei em relação ao ensaio, porque o ensaio conseguiria pegar essa fadiga, mesmo sendo um erro de operação, né? Sim, um erro de instalação. Com certeza. Mas, aí tem muita questão da conscientização dos proprietários desses equipamentos, né, no sentido de exigir, primeiro, a execução dos ensaios, a periodicidade, a eventualidade dos ensaios. Né? E depois, com relação à conscientização do que a falta disso ou o ensaio mal feito pode ocasionar em termos de operação, em termos de acidentes em operação, né, Hélio? Sim, e não só a questão de consciência dos proprietários e usuários, mas também a questão de obedecer à legislação hoje em vigor no país. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, a gente tem os dois flancos, né? Só tem que o próprio proprietário da máquina ter esse nível de preocupação, né? E querer ter um equipamento saudável para trabalhar, mas não é só isso. Hoje, a regulamentação do anexo 12 da NR12 obriga que os proprietários de equipamento de elevação para trabalho em altura, cesta aérea e guindaste com cesto acoplado, eles têm que fazer um programa de inspeção, porque a lei está exigindo, está lá relacionado na NR12. Né? Porque o Ministério do Trabalho ficou preocupado com o alto índice de acidente e de improvisação nessas máquinas. Exatamente. Então, ele criou esse normativo para regulamentar como devem ser os equipamentos, construtivamente falando, e como ele tem que ser mantido ao longo do tempo.
né? Desde o final de 2011, então, nós já temos esse normativo do Ministério do Trabalho que orienta, então, as questões construtivas, operacionais e de inspeção e manutenção que as máquinas têm que sofrer. Isso é lei. Isso não é faz quem quer, não. Todo mundo tem que fazer. Porque na hora que for fiscalizado, vai ser cobrado. E se não tiver com tudo isso adequado, vai ser sujeito a autuação ou até interdição pelo Ministério do Trabalho. E isso nós estamos falando na consciência e na execução dos ensaios por parte dos proprietários das máquinas, das empresas e tudo mais. Isso sem falar na pior consequência, que aí é a perda da vida humana. Porque, como a gente discute sempre, né? Uma cesta aérea em operação sempre vai ter uma vida lá em cima. E se houver uma falha, a morte é quase certa, né? Como a gente vem sempre discutindo, né? Com certeza. A cesta aérea, né, nas minhas palestras, nos meus treinamentos, nas minhas consultorias, eu friso muito bem isso. É uma máquina que foi construída para elevação de pessoas. Existem até alguns modelos que possuem um pequeno guincho, mas para pequenas cargas, né? Mas, essencialmente, é uma máquina para elevação de pessoas. Então, sempre tem uma pessoa lá em cima. Então, ela não pode colapsar. Eu faço até um paralelo com um avião, né? Qual que é o grande risco do avião? É o risco de queda. A cesta aérea ou o guindaste com cesto acoplado, ele também tem o risco de queda. Então, os mesmos critérios, os mesmos cuidados que a gente tem com o avião, a gente tem quando tem com a cesta aérea. E eu vou além. A cesta aérea tem um risco adicional que o avião não tem. A cesta aérea ela tem o risco do choque elétrico, porque ela é utilizada no setor elétrico. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse equipamento, porque quando ele falha, normalmente é fatal. Beleza. Perfeito. Então, a gente conseguiu aqui já mapear as principais causas dos acidentes. A gente falou já de partes legais, de responsabilidades. Mas vamos pensar no cara que está assistindo a gente agora. E ele está, sei lá, ele é dono da empresa ou ele trabalha gerente de frota, ele é responsável pelos carros. Tá, eu sei que eu preciso fazer os ensaios. Então, Hélio, quais seriam os ensaios que eu preciso fazer nessa minha máquina e quem é o responsável por cada ensaio desse? Porque aí a gente sabe, né, que tem a confusão de, rapaz, quem é que pode assinar esse laudo, quem é que não pode? Então, quais são esses ensaios para a gente ajudar esse cara que está, né, nesse caminho? Eu tenho que prestar serviço para um cliente que ele me cobra vários documentos, né? Quais são os ensaios e quem é que pode assinar cada um desses ensaios para a gente ajudar ele a esclarecer isso e ele até cobrar corretamente quando chegar o documento, ele saber quem são os responsáveis, se o documento está conforme ou não conforme. Porque também ele receber um documento que está não conforme, né, não adianta muito. Então, nesse caso, Hélio, quais seriam os ensaios e quem é que lauda ou assina como responsável por cada um desses ensaios? Ok, vamos lá. A NR12, então, ela estabelece, tanto para a cesta aérea como para o guindaste com cesto acoplado, 3 tipos de ensaio. Primeiro, o ensaio frequente, que é basicamente uma inspeção visual que pode ser feito pela própria equipe do caminhão, né? E é uma verificação visual onde eles têm que procurar por defeitos que saltem aos olhos. Tá? Essa inspeção ela não é necessariamente, tem que ter um registro. Desculpa, só uma observação. Quando você fala salta aos olhos, o que exatamente está querendo dizer com isso? Componentes danificados, vazamento de óleo, falta de componentes, bacana. Enfim... colisões, rompimentos, estrangulamento de tubulação, enfim, oxidação. Não precisa, corrosões, né? Legal. E assim, não precisa de ser um especialista. Ele vai fazer uma varredura visual na máquina e se ele encontrar alguma coisa visualmente que Legal. possa estar comprometida, ele vai relatar ali para ser reparado. Então não precisa de ser muito especialista e essa é uma inspeção visual mensal. A segunda categoria são os ditos ensaios periódicos. E aí, nos periódicos, nós vamos ter 2 blocos. O de revisão mecânica e ensaio elétrico. Tá? Então, nós vamos ter uma parte grande mecânica, onde nós vamos ter inspeção de solda, reaperto de parafusos, verificação de pressão, vazão, adesivação da máquina, cilindros hidráulicos, válvulas, comandos, operação de emergência, uma série de itens que você vai fazer uma verificação mecânica completa e caso você encontre algum problema, tem que ser reparado. E
O segundo ensaio, muito importante, periódico, é o ensaio elétrico para a gente verificar se a máquina continua com seu isolamento íntegro. A terceira categoria são os chamados ensaios eventuais, que no caso, especificamente, é o ensaio de emissão acústica. Tá? Então, nós vamos ter laudos para os periódicos e para o eventual. Então, nós vamos ter, resumidamente, um laudo periódico mecânico anual, um laudo periódico elétrico anual e um laudo de emissão acústica. Também anual. Também de preferência que seja anual por segurança. A norma hoje ela é uma versão de 2012. Ela faculta que esse ensaio seja feito até 48 meses, o que eu acho muito exagerado. Depende também do ano de fabricação do equipamento, né? Para equipamentos até 12 anos, 48 meses. Para equipamentos mais velhos, cai pela metade o prazo. Mas é um prazo muito grande, né? É porque quando nós fizemos a norma brasileira de cestas aéreas, não existiam muitos prestadores de serviço de emissão acústica. Então, foi colocado um prazo maior para não inviabilizar a realização. Mas, volto a dizer, é uma versão de 2012 da norma. Na próxima revisão, com certeza, nós vamos encurtar. Lá na comissão de estudo, nós vamos encurtar esse prazo da emissão acústica. Mas, legalmente, hoje, não é anual, não. Seria, no máximo, 48 meses. Mas hoje já é uma boa prática aí de boa parte das distribuidoras cobrarem anual. Né? Vários dos nossos clientes hoje são anuais, é a exigência das distribuidoras, que nós achamos muito saudável, né, esse tipo de cobrança, porque a gente garante a integridade do equipamento, principalmente um equipamento tão crítico que tem a capacidade de transportar a vida. Né? Então, é fundamental. O que eu até elogio as concessionárias e os proprietários a usar um prazo menor, porque, volto a dizer, eu acho realmente 48 meses um prazo muito grande. Né? Seriam 4 anos. Né? Você fazer um ensaio de emissão acústica 4 anos é uma vida, 4 anos. A máquina pode colapsar nesse período. Né? Então, eu sou defensor de reduzir esse prazo. Né? Isso aí nós vamos ter que discutir na comissão da norma e estabelecer um prazo menor, mas com certeza vai ser menor. E até mesmo pelo fato, até que você falou agora, o motivo pelo qual foi estabelecido um prazo de 48 meses. Né? A gente não tinha essa quantidade de pessoas capacitadas para executar ensaios de emissão acústica à época que foi estabelecido esse prazo. Hoje a realidade é outra. Então, quer dizer o seguinte, um ensaio desse exigido anualmente é uma segurança maior, assim, pelo próprio uso, porque o ensaio de emissão acústica ele vai ser feito naquele momento, naquelas condições, mas tem que se obedecer pós-ensaio o uso de acordo com as especificações da máquina. Claro. E então isso pode realmente vir ajudar muito essa redução desse prazo. Agora, com relação a tudo isso, e aí eu vou ser um pouco redundante na pergunta do Ezequiel, a questão das responsabilidades, né? Pela assinatura dos laudos. Né? A gente tem o laudo mecânico, o laudo elétrico e o laudo de emissão acústica. Né? A responsabilidade é uma coisa que sempre traz uma certa confusão. Tem que ser um engenheiro mecânico, tem que ser um engenheiro eletricista. Né? Então eu queria que você abordasse um pouco isso aí, por favor. Perfeitamente. O laudo periódico mecânico anual, ele tem que ser assinado pelo profissional legalmente habilitado. Perante o CREA, o profissional legalmente habilitado para inspeções e ensaios mecânicos é um engenheiro mecânico. Né? O periódico elétrico anual, ele é um ensaio elétrico de tensão aplicada, um ensaio de rigidez elétrica, e o profissional legalmente habilitado para assinar esse laudo, segundo o CREA, é o engenheiro eletricista. No caso da emissão acústica, muda um pouco, porque para fazer o ensaio de emissão acústica, o inspetor ele tem que ser especializado, certificado em ensaio não destrutivo. E aí é uma regra da ISO 9712. Então, o que a gente precisa de conferir? A gente pede o certificado do inspetor que fez o ensaio e verifica se ele é certificado pela ISO 9712,
E essa certificação foi feita por um organismo que tem a ISO 17024, ele pode realizar o ensaio de emissão acústica. Perfeito. Então, o laudo de emissão acústica, nós não vamos olhar se é engenheiro ou não. Não vamos olhar isso. Nós vamos olhar se ele é um nível 1 para executar o ensaio e se ele é um nível 2 ou 3 para aprovar ou reprovar o dado de ensaio. Perfeito. Então isso aí realmente é uma coisa importantíssima, porque isso causa uma certa confusão, até mesmo por desconhecimento de quem está exigindo os ensaios, né? Então, mas ainda tem um ponto com relação aos ensaios de emissão acústica, com relação aos organismos certificadores, né, que a gente tem. E aqui no Brasil houve uma época que criou-se uma história aí que somente a ABEND é que seria aceita no Brasil. Então, os profissionais que, por exemplo, eram certificados e qualificados pela RINA estavam sentindo uma certa repulsa por parte das pessoas, dos contratantes, né? Então, para a gente acabar de vez com isso, né? E perguntando a você, que hoje é uma autoridade máxima no Brasil em termos de cestas aéreas e guindaldos, que diferença faz a RINA e a ABEND na qualificação e certificação dos profissionais nível 1, 2 e 3 de emissão acústica? Na verdade, eu acho que estava sendo gerada uma confusão sobre esse assunto, sabe? Na verdade, é simples de entender. Vamos pegar a ABEND, que é a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. Ela forma profissionais ISO 9712. Exato. E a própria ABEND é um organismo que tem a ISO 17024. Então, igual eu expliquei, se a instituição, o organismo é ISO 17024 e forma o profissional de acordo com a 9712, ele está apto a fazer um ensaio não destrutivo, no caso, emissão acústica. Existem outros ensaios não destrutivos. Né? A ABEND, ela é um organismo 17024, que forma profissionais pela 9712. Então, se a RINA é uma instituição que ela é certificada, é um organismo que é certificado também, e usa para a formação dos profissionais a 9712, é um paralelo exatamente igual à ABEND. Então não tem problema nenhum. É porque o que acontece? O Brasil tem a ABNT. A ABNT é signatária ISO internacional. Né? Então, se o profissional ele é do guarda-chuva da ISO, ele está no guarda-chuva da BNT também. Perfeitamente. Então é isso que acontece. Claro, você pensa bem, um profissional formado na Itália, ele não pode fazer o ensaio de emissão acústica? Pode, ele é perfeitamente competente. Né? Desde que esteja sob o guarda-chuva ISO. A ABEND está no guarda-chuva ISO. Então, eu acho que foi um pouco de ruído de comunicação e as pessoas, então, entendendo que só serviria o SNQC da ABEND. Não, serve, perfeito. Eu quero fazer, eu estudo lá na ABEND e vou tirar meu. Agora, eu posso estudar na Alemanha, na Itália e tirar também a RINA, ISO por exemplo, 9712. É engraçado, só compartilhar um caso engraçado que eu lembrei agora imediatamente, a gente falando agora de quem assina o quê, né, e das responsabilidades legais disso. Um certo engenheiro, não vou falar a formação dele, tá? Só vou falar que é engenheiro para a gente não gerar polêmica aqui. Mas uma vez a gente estava, uma equipe nossa estava fazendo ensaio de um caminhão de emissão acústica, não, os técnicos são certificados na norma e tudo mais. E um engenheiro falou, rapaz, vocês sabem que aqui no estado só eu que posso assinar a emissão acústica. E ele não é certificado na norma. Ele não é certificado. Assim, ele tirou da caixa da imaginação, né? Esfregou a lâmpada e falando isso. Mas isso é importante a gente deixar todo mundo ciente das responsabilidades para você não ficar com o laudo que você acha que é válido, né? E o laudo não é. O laudo não é válido, isso é importante. Você tem que ter cuidado com isso, porque existem engenheiros e engenheiros, né? E tem muito engenheiro aí que, infelizmente, faz uma espécie de laudo, entre aspas, e, na verdade, ele está vendendo a RT. Né? Então, a gente tem que ter esse tipo de crítica. Né? E, nesse caso que eu estou falando em específico, ele sequer é certificado na norma. Mas 9712. De emissão acústica. A gente tem que ter muito cuidado com os laudos que a gente recebe, ter uma condição de criticar esses laudos, né? Eu recebo muito no pessoal que eu dou treinamento, o pessoal que me conhece, eu dou liberdade, eles me mandam por e-mail, me mandam por WhatsApp, eu olho com o maior prazer os laudos, porque a gente precisa de caminhar em direção da segurança, né? E eu tenho visto muito laudo errado.
né? E muita gente achando que está fazendo um laudo bem feito e não está. Ele está, na verdade, fazendo um checklistzinho de 1, 2 páginas, principalmente a parte mecânica, faz lá 2 folhinhas achando que está fazendo laudo e não está. Está fazendo um checklist, anota a RT, vende por 200, 300 reais. O que não é a forma correta, né? Um laudo correto, completo, ele é bem mais trabalhoso, ele mostra que a pessoa, o profissional olhou a máquina, regulou a máquina, ajustou a máquina, trocou componentes que precisava trocar na máquina, e aí ele lauda, e aí sim, tá? E ele lauda elétrico errado, eu tenho visto muito laudo elétrico errado e muitos incompletos. Às vezes o laudo está até certinho, mas ele carece de informações super relevantes. Então, as empresas têm que ficar muito preocupadas de estar recebendo ali o laudo correto, o serviço correto. Tá? Tem muito engenheiro aí vendendo a RT, infelizmente. Hélio, falando sobre a deficiência dos laudos, na minha visão, talvez o laudo que seja mais negligenciado, e talvez por desconhecimento das pessoas que gerem frotas, né, ou que são donas, é o laudo mecânico. Na minha visão de experiência de mercado há muitos anos, a gente visualiza que é o mais negligenciado, que eu me contento com pouco, mas talvez seja, não vou dizer mais crítico, mas ele é muito crítico para o funcionamento e dia a dia da operação. Então, no que tu tem visualizado de quando tem os laudos, né? Que a gente sabe que muitos nem fazem, às vezes até confundem. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, que é o pessoal que tem confundido aí o checklist de emissão acústica com ensaio mecânico, com laudo mecânico, né? Mas na tua visão, com tua experiência, os laudos mecânicos, do que eles têm encarecido ou quais são os pontos mais críticos? Talvez seja pouco tempo para a gente até abordar tudo, que a gente sabe que é muita coisa, mas quais seriam os pontos assim, mais críticos que você tem visto dos laudos quando têm sido feitos, né? E os que têm sido feitos, quais são o que eles têm deixado assim, a desejar, na tua opinião, que pode contribuir para um acidente e vitimar uma pessoa? Na verdade, o que eu tenho visto é, de forma geral, as empresas que fazem os ensaios, né, porque tem empresa que nem faz ensaio nenhum, mas as que estão fazendo, principalmente cobradas pelas concessionárias, estão fazendo somente emissão acústica e elétrico. E não estão fazendo o mecânico. O periódico mecânico está sendo colocado e negligenciado mesmo. Negligenciado mesmo. Então, assim, de forma geral, tem visto só emissão acústica e elétrica, não estão fazendo o mecânico, que é um dos super importantes, tanto quanto os outros. E aí, quando vejo um laudo, vamos dizer, entre aspas, aí, mecânico, na verdade não é laudo, é checklist. É lá, solda ok, pressão ok, adesivo ok, parafuso ok, assina embaixo, registra sem evidência nenhuma, né? Sem evidência. Esse é que é o negócio. E libera a máquina. Isso não é laudo, isso é checklist. Né? O checklist não serve para periódico. Sem evidência, às vezes, não só sem evidência, é sem checagem. Né? Sem checagem, a palavra-chave é essa. O laudo ele tem que ter evidências de que foi feita toda aquela inspeção definida por norma. A norma tem uma lista do que tem que ser feito e observado na máquina. Então, nós temos que ir fazendo todos aqueles itens que a norma pede e aí o laudo ele tem que evidenciar que aquilo tudo foi feito. Essa é a palavra-chave. Né? Então, é isso que eu estou sentindo falta. Eu sinto falta do laudo mecânico e quando vem ele ter as evidências de que foi feito todo aquele roteiro estabelecido na norma técnica. Entendi. Certo. É uma coisa assim que me veio agora à mente. Muitas vezes nós somos exigidos nos nossos ensaios, e quando a gente emite um laudo, seja ele de emissão acústica, elétrico ou mecânico, a exigência de ter anexado ao relatório, mesmo sendo citado no corpo do relatório, o uso de instrumentos calibrados e seus certificados, suas datas, tudo bonitinho, exigindo anexar todos os certificados de calibração. Isso é uma redundância, porque quando você cita lá sobre os equipamentos que você já utilizou, é aquela história, você está dando a boa fé que você realmente utilizou equipamentos calibrados, mas muitas vezes é exigido anexar todos esses certificados. Isso é obrigatório anexar todos esses relatórios ou só a citação? Eu acho totalmente dispensável. Se eu desconfiar que você não está usando um equipamento calibrado, que você citou, né?
Se você me passou lá no seu laudo de ensaio que o seu equipamento está calibrado, o número de certificado e a data de validade e assinou, eu acredito. Caso eu desconfie daquela informação, aí sim eu vou te pedir o certificado de calibração. Eu não vejo a menor necessidade de já adicionar, não. Porque o laudo fica enorme, Exato. cheio de anexo desnecessário. Né? A essência do laudo, para mim, ali, por exemplo, um ensaio elétrico, 1 ou 2 páginas no máximo, você me falando que o seu aparelho está calibrado, a data de validade e o número de certificado, você está assinando como responsável daquilo. Eu acredito, tem boa fé aquele documento para mim. Porém, se um dia, por alguma razão, é desconfiar da informação, aí sim, eu vou falar, Irion, por favor, me manda o certificado de calibração do seu multímetro. Aí eu confiro. Eu não vejo a menor necessidade de ficar criando anexos desnecessários no laudo. Porque essa questão é a seguinte: eu noto uma grande falha, uma grande carência das próprias empresas que detêm a sua frota, logicamente, de ter pessoas da área de segurança quanto da área de frota que tenham o mínimo de conhecimento para até fiscalizar, né, no momento do ensaio, a qualidade do ensaio que está sendo realizada. Né? E muitas vezes nós temos ou auditores internos da empresa, ou técnicos de segurança que não dominam o tema e começam a exigir determinadas coisas, como é o caso de anexar os certificados de calibração de equipamentos, né? Para que haja alguma diferenciação da fiscalização dele ou da auditoria dele perante os demais. Né? Então, muitas vezes são exigidas determinadas situações, determinadas documentações que são perfeitamente, como você acabou de falar, perfeitamente dispensáveis, né? Que é uma coisa redundante, digamos assim. Né? Então, essa questão da preparação dos auditores, dos técnicos de segurança das empresas é essencial para que haja realmente essa interação. Né? Porque a gente vê muito, e a gente vai abordar daqui a pouco, a parte de ensaios elétricos, que a gente conversou bastante sobre isso, que é um tema bastante sensível, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas está tranquilo. Inclusive, é por isso que eu criei 2 cursos, viu, Avilés? Eu criei 2 treinamentos que eu desenvolvi com apostila, tudo direitinho. O treinamento, porque são assuntos muito técnicos. A gente tem que entender que as pessoas têm um pouco de dificuldade no assunto. Né? Então, por ser um assunto muito técnico, às vezes a pessoa se cerca de muita documentação para se sentir um pouco mais segura. E às vezes pede documentação em excesso. Então, eu até desenvolvi 2 treinamentos exatamente para poder preparar as pessoas para ter essa criticidade de saber o que tem que exigir, como que é. Né? Eu tenho um treinamento sobre o anexo 12 da NR12 completo, onde a gente estuda todas as exigências da NR12 para cestas aéreas e cestas acoplados. E desenvolvi um outro treinamento específico, eu nem chamo de treinamento, é uma mentoria para fazer os ensaios elétricos nas cestas aéreas, para fazer os ensaios elétricos nos liner, e caso tenha o guindaste com lança isolada, no guindaste com lança isolada. Porque eu comecei a perceber a necessidade de estar detalhando mais esse assunto, que ele é muito técnico. E aí cria uma dificuldade para os inspetores, o pessoal da área de segurança, até os auditores fiscais do Ministério do Trabalho. Né? Então, esse treinamento a gente consegue passar as informações para eles terem a condição de criticar bem o que está sendo feito, se está de forma correta, o equipamento, os laudos, etc. Claro. A gente vai entrar na parte elétrica aqui, mas antes de entrar, eu me lembrei que ele falou sobre os certificados, a pergunta do Avilés antes, né? Então, vou ter o nosso momento jabá, certo? Tem que colocar aqui o momento jabá da gente. Então, se você está desconfiando, né, que a empresa não está tendo boa fé no certificado, troque de empresa e contrate a Ira Engenharia. Pronto, Aí você vai estar nas resolvido. melhores mãos do Brasil em termos de ensaios elétricos, de emissão acústica e inspeção mecânica, graças também a um grande suporte dado por você, meu amigo. Verdade, é verdade. Vamos então para o nosso bloco aqui de ensaios elétricos. Pois não. Muito importante. No caso dos ensaios elétricos, a gente falou já do ensaio mecânico, os principais erros que você visualiza quando tem o laudo, e a maioria a gente está vendo que nem tem, que é negligenciado. No caso dos ensaios elétricos, quais são os principais erros que você tem observado tanto no laudo, mas também principalmente no ensaio, que você acha que são críticos e que pode colocar em risco a vida de quem estiver confiando na capacidade de isolamento do equipamento para poder realizar o trabalho? Ok. Tem muito problema com laudo de ensaio elétrico. A gente, ao ler o laudo, vê que o procedimento já está errado. Né?
Então, principalmente cestas aéreas categoria B. Eu tenho visto muito problema nisso, porque as cestas categoria B, elas diferenciam da categoria C pela existência do sistema de eletrodo de ensaio inferior. E todos os laudos que eu já recebi até hoje, eles não indicam a verificação da continuidade elétrica da ligação do sistema de eletrodo de ensaio inferior e a tomada onde que a gente vai ligar o nosso microamperímetro. Hélio, deixa eu só, desculpa te interromper, mas para a gente deixar claro na quem está vendo a gente agora, tá? A gente falou categoria B, categoria C, sistema de eletrodo inferior. O cara que trabalha na linha viva de 69 kV, 138 kV, qual vai ser a categoria que esse equipamento vai estar submetido? Vai depender se ele vai trabalhar o potencial isolado. Tá, no caso... Se vai trabalhar o potencial, ele vai usar uma categoria A. Sim, sim. Se ele vai trabalhar isolado, à distância, ele vai usar uma B. Isso. Nesse caso, categoria B. Então, se eu penso em vou trabalhar em linha viva com método à distância, então trabalho com 69 kV para cima, eu vou utilizar a categoria B. Não vamos entrar na A não, que é um outro momento, né? Mas B e C. O cara que trabalha no método do contato, normalmente a linha viva ali de média tensão, com a luva, com cobertura e tudo mais, ele pode utilizar a categoria C? Ele vai usar a categoria C, senão ele está jogando dinheiro fora. Porque se ele vai trabalhar o contato, ele tem que usar a luva isolante. A maior luva isolante que existe é 40 kV. Perfeito. Não faz sentido ele comprar uma máquina de 69, ele não vai ter luva de 69. Perfeito. Então, tem muito empresário que cai na conversa do vendedor de cesta aérea e compra uma cesta aérea categoria B69, né, que é super isolada, né, tal, e vai trabalhar o contato. Quando ele vai comprar o EPI só limita ele a 40. Então, ele está jogando dinheiro na lata de lixo. Né? Perfeito. É isso aí. E aí a gente vê muito problema no laudo e na construção das cestas categoria B pelo sistema de eletrodo de ensaio inferior. Né? Tem fabricante no Brasil que nem sabe o que é isso e coloca na placa da máquina que ela é B69. E ela não é. Porque para ser categoria B tem que ter o sistema de eletrodo. Né? O fabricante desconhece isso. Ele acha que é só questão da rigidez elétrica da lança isolada, C69. Ou seja, quer dizer, o desconhecimento, até nisso aí já vem desde a fabricação, né? Tem essa situação. Porque tem situações onde você pode, só pela falta do eletrodo, pelo não funcionamento adequado do eletrodo, você pode se recusar a fazer o ensaio para a classe de 69 kV, por exemplo, uma cesta tipo A, 69 kV, e já rebaixá-la para 46 kV. É a única alternativa que teria. Não tem jeito. Porque se eu vou fazer um ensaio numa cesta aérea isolada, ela não tem um sistema de eletrodo de ensaio inferior. Eu tenho que ensaiar ela categoria C, porque a categoria C não precisa desse componente, não é obrigatório. Então, vai rebaixar a máquina. O cara comprou ela com a plaqueta indicando 69, mas por ela não permitir o ensaio elétrico da forma correta que a norma manda, eu vou ter que fazer um ensaio como se ela fosse uma categoria C. E aí, então, você vai entregar um laudo para ele trabalhar como categoria C. Ou então vai ter que mandar para manutenção, para recuperar o eletrodo. Caramba. Então isso aí realmente é... Não é nem recuperar, é instalar. Instalar. Muitas vezes não tem, né? Instalar, porque não tem. Só para destacar, então, o nível de criticidade que isso traz. Se hoje eu sou um dono de empresa, eu tenho 10 caminhões trabalhando com linha viva, método da distância, 69 kV numa determinada empresa. E eu vou fazer o ensaio disso e eu verifico que, dos meus caminhões, e verifico que não tem um sistema de eletrodo, eles não podem estar trabalhando como categoria B. Eles têm que ser rebaixados obrigatoriamente para a categoria C. Muito sério, né? Ele pode estar trabalhando se a corrente de fuga tiver dentro do limite estabelecido por norma. Mas como é que você vai medir a corrente de fuga se não tem um sistema de eletrodo? Exatamente. Então, nesse caso, é sorte pura. É obra do divino. Porque se ele está trabalhando e não acidentou, é obra divina. Porque quem que mediu a corrente de fuga dessa máquina se ela não tem um sistema de eletrodo? Nós estamos falando de categoria A e B. Sim, perfeito. Entendi. Nesse caso, Hélio, existe a possibilidade, ou tem alguém que faça esse trabalho,
O fabricante ele me entregou o equipamento me dizendo que era categoria B, né? Isolação lá de 69 kb, tudo direitinho, mas não tem um sistema de eletrodos. Nesse caso, eu consigo fazer a adequação para o meu equipamento ele ter isso ou basicamente teria que ser... confesso que não vai ser categoria B, vou atrás de uma categoria... Vou atrás desse vai ser categoria C no máximo e aí eu sigo adiante minha vida. Vai depender do projeto mecânico do braço superior, porque para a gente instalar... Vamos supor, você comprou uma máquina que ela não tem um sistema de eletrodo. Sim, aí precisa de instalar para ela ser certificada da categoria B. Então, tem que ter uma janela de acesso ao interior do braço superior na região do engastamento da lança isolante. Se a máquina não tem essa janela, aí nós temos que ver se o projeto estrutural permite abrir uma janela no braço, porque muitas vezes não vai permitir, porque senão ela vai colapsar o braço, mecanicamente falando. Você alterou a estrutura. Não, ok, o braço é muito estruturado, dá para a gente cortar uma janela, abrir uma janela na chapa dela e botar uma tampinha lá, e aí sim, aí ele vai poder, através dessa janela, fazer a instalação do sistema de eletrodo, mas é muito difícil. Então, talvez o caminho seria trocar o braço superior completo da máquina, porque o sistema de eletrodo fica no braço superior. Então, talvez o melhor caminho, o cara vendeu a máquina lá, falando que era 69, e ela não tem um sistema de eletrodo, então ela não é categoria B. Então, ele troca o braço superior por um braço que já vem com o sistema de eletrodo, com a janela, né? Ele teria que trocar o braço superior completo da máquina. Entendi. Ótimo. Bom, a gente está aqui encaminhando para o final do nosso podcast, né? Nossa conversa aqui, nosso papo, queria muito ficar aqui o dia todo conversando. Passaria o dia todinho aqui conversando com ele, cara. É muito bom a gente bater um papo sobre isso. O problema é depois ficar 50 minutos assistindo isso no computador. Mas quem estiver lá vai passar rápido. Vai gostar. É muito legal. Mas, Hélio, a gente indo aqui para o nosso bloco final, então. Se você pudesse dar um único conselho para o dono do veículo ou o responsável por frota de uma empresa, que tem muita gente que depende do funcionamento correto disso, porque a sua vida depende disso. Se você pudesse dar um único conselho, qual é o conselho que tu ia dar para esse gerente de frota ou para esse dono de empresa que tem essa moçada trabalhando, esses eletricistas trabalhando nesse caminhão? Procure certificar que você está atendendo, cumprindo o anexo 12 da NR12. E procure adquirir equipamentos que atendam às normas técnicas, que no caso da cesta aérea é a NBR 16092 e no caso do guindaste é a 14768. É o conselho que eu daria. Atenda o anexo 12 da NR12. Se você atender o que está escrito no anexo 12 da NR12, você não vai ter acidente. Perfeito. Você não vai ter problema. A palavra de chave é NR12, anexo é isso aí. 12. Até mesmo porque a NR12, como a gente bateu um papo anteriormente, ela faz a chamada da norma, né? Então Sim. a norma passa a ser obrigatória. Obrigatória, força de lei, né? Força de lei a partir que ela é chamada de uma NR, né? Exatamente. Uma norma NBR, a BNT NBR, por si só, ela não tem força de lei. Ela é uma recomendação técnica. Segue quem quer, quem não quer não segue. Os bons fabricantes seguem, né? Agora, quando uma norma técnica é chamada dentro de uma norma regulamentadora, aí sim ela toma força de lei. Então, a parte de inspeção e ensaio da norma de cestas aéreas e de guindaste com cesto acoplado, ele tem força de lei devido ao anexo 12 ter chamado o capítulo de inspeção e ensaio dentro do normativo do Ministério do Trabalho. Perfeitamente. Perfeito. Bom, ótimo. Bom, por mim eu passava o dia, mas a gente vai ter que encerrar o nosso podcast. Agradeço, Hélio, muito a sua presença aqui, não só aqui no podcast, mas nessa semana que a gente esteve trocando experiência. Foi fantástico pra gente, crescimento de verdade, de verdade. O crescimento foi muito bacana. Conhecer a sua pessoa mais de perto também foi bom, principalmente saber que ele gosta de rock and roll. Isso é bom, isso também é 90%. Isso é quem não gosta de rock não pode ser bom, não pode ser uma boa pessoa, não. Mas foi excelente ter aqui com você. Queria franquear a palavra, você dar seu recado, falar para a comunidade que está assistindo a gente. Bom, é só agradecimento para a gente e fica à vontade para falar agora. Bom, eu que agradeço a oportunidade, bacana a gente estar fazendo esse trabalho e queria parabenizar a Irion também, porque está investindo na maior capacitação do pessoal, buscando melhoria contínua, isso é importante, né?
que sirva de exemplo para outras empresas que prestam serviço, né, de ensaios. Vocês estão aí nesse business, né, e que as outras empresas sigam esse caminho, buscar captação, capacitação, melhoria contínua de processo, melhoria do pessoal que trabalha na empresa. Vocês estão de parabéns. Okay. A gente agradece demais aí os elogios, mas mais ainda a gente agradece a tua companhia durante essa semana, que nos incrementou muito o conhecimento, né, a segurança para a gente poder continuar fazendo o nosso trabalho voltado para ensaios mecânicos, acústicos e elétricos de uma forma muito mais segura, né, porque a gente está diante aí da maior autoridade de cestas e guindaldos do Brasil. Então, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado pela sua presença aqui, viu, Hélio? Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Bom, e para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado pela sua presença, pelo seu acompanhamento. E não esquece de curtir o vídeo, de divulgar para o máximo de pessoas que você puder e também seguir nas redes sociais. E se você quer saber mais, quer ter mais treinamentos, nós temos aqui na Aerion uma área de treinamentos voltado para treinamentos corporativos e treinamento também de profissionais. E se também está precisando de serviços para o seu caminhão, para os seus cestos aéreos, pode entrar em contato conosco que a gente vai ter o maior prazer de atender de forma profissional a sua empresa, tá bom? Muito obrigado, até mais e fiquem com Deus.